presencial? Oi. Bom dia. É Maria Luísa, não é isso seu nome? Isso. Pronto, já estou colocando sua presença. E a Nexa Miranda. Oi, já dei bom dia, menino. Pronto, não, eu estou colocando sua presença. Bom dia. Ok, Florzinha, obrigada. Quem está online, eu já vou colocando a presença, por causa que às vezes o celular descarrega, a internet cai, e vocês ficam sem a presença de vocês. Então vamos lá. Bom dia, Socorro. Bom dia, CDD 02. Bom dia, professor. Tenho certeza. Bom dia, CDD 02. Bom dia. Vocês sabem da conta, vocês pensam de máscara me engana, é? Eu vejo, o movimentozinho de vocês falando ou não. Gente, é um... Só para aí que você está mudando o processo. Sim, vamos sim. Vamos usar bastante hoje. Vocês estão vendo as cadeiras de formato diferente, né, do que o normal. E aí vocês podem até estar estranhando por quê. Mas, porque nós queremos fazer uma brincadeira, né, entre aspas, de conhecimento, e aí a gente precisa estar justamente nessa posição. E aí como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver quantas pessoas tem. 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou precisar que façam duplas. Quem não se sentir à vontade em entrar em dupla, não tem problema, certo? Mas quem puder ficar de dupla, não precisa ficar colado, não. Mas saber que nós vamos usar a pessoa, certo? Vai ficar um figurino. Ou fica uma só ou fica de trio. Escolhe. Calixto, vai querer ficar com alguém ou vai ficar só? Você escolhe. Quer vir pra cá? Eu e essa você, três. Então pega a cadeira, bota mais pra cá. Pega essa aqui no meio. Arrasta de longe. Como é que vai acontecer? Deixa eu colocar a câmera pra cá, pra quem tá em casa conseguir visualizar alguma coisa, né? O que é que vai acontecer? Uma atividade de revisão da aula passada. Eu fiz algumas perguntas aqui, certo? Vocês terão que responder em 20 segundos. Certo? Vão ter que responder em 20 segundos. Quem não sabe, quem não souber responder, fica só com o papel levantado. Quem souber, escreve bem rapidinho. Certo? É para escrever aí na folha? Vou dar a folha, vou dar a questão e a folha. 20 segundos, certo? Já que nem estudou, Minha filha, aquele negócio eu não sei não. já tem colocação do coração, já quero ouvir. Ai, meu A Deus. gente tem que revisar, senão a gente não vai aprender nada. Muito bem, essa Semana semana. não de fome. Revisar é bom, Muito sempre é bem. bom. É o A gente quê? diz o que sabe, quem não sabe, a gente Não tem, tá o quê? Eu estudei, mas eu estou com a minha cabeça tão cheia, mas assim, mais eu sei o que eu sei, porque eu não sei o que Diga o que vocês sabem, escreva o que vocês lembram. A hora de errar é agora. Não, professora, eu estou com dúvida. Escreve o que vocês acharem que possa ser que seja. O importante é não errar, certo? O importante seria não errar. Mas se errar, professora, não tem problema. Por quê? Errar faz parte, eu estou aqui justamente para isso, certo? Outra coisa que eu ia dizer. Lembrem que a participação de vocês valem nota, certo? Lembre que as participações de vocês valem nota. Então, tudo que vocês participam aqui não é em vão, certo? Estão ganhando aí pontinhos acumulados. Então, vamos lá. Não vira agora, tá? Deixa assim. Não vira não, deixa assim. Chega só um pouquinho, deixa ficar por duas, vai pra onde? Até onde eu vou ver?
Eu vou cronometrar. Vamos lá. Peraí, deixa eu achar o cronômetro do celular, ver se eu meia. Cronômetro. Eu vou dar 10 segundos para vocês lerem a questão. 10 segundos. Pode falar ou escrever? Oi? É para escrever. Escrever. Vamos ver. Se der 20 segundos for muito rápido, aí eu coloco mais 20 segundos, certo? Mas vamos lá. Vamos tentar nos 20 segundos. Isso aqui é pressão na hora. Pense que vocês estão fazendo a prova do Big Brother para ganhar um 21. Certo? Um 21 não, que a gente, né? Hoje já está ultrapassado. Uma cabecinha. A gente escreve essa folha aqui mesmo, né? O meu é a folha, não a folha branca. Aqui a gente não pode Isso aí vai. Se junta com ela agora. É a prova surpresa. Vira de ajudar. Vamos lá. Sim, deixa eu explicar para você. Eu peguei aí uma questão e uma folha em branco sobre a aula passada. Vocês vão virar, vão ler a questão e vão responder na folha em branco, certo? Não precisa falar em voz alta. Vocês rapidinho escrevem no papel, certo? Não é bola. Então vamos lá. É 1, é 2, é 3 e pode virar. Parou. Já leram a questão? Já leram? Já. Leram, né? Então agora eu vou limpar aqui e vou dar, eu fico muito rápido. Então eu vou dar 40 segundos para vocês responderem, tá? 1, 2, 3 e valendo! Já se foi 20 segundos, faltam só mais 20. Escrevam com as palavrinhas de vocês. Eita! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parou! É, né? Eu não sei não mexer nesse negócio não. Como é? A menina arrasou. Gente, é muito rápido o tempo. Então eu não vou aumentar para 1 minuto. 1 minuto. Porque aí eu tenho que fazer. Pronto, 1 minuto. Então eu vou para quem não conseguir, eu vou dar uma colher de chá em 1 minuto, tá certo? Aí o minuto eu coloco aqui, não é? Vocês querem na casa dele, só tá bom, né? Começou! Começou, viu? Tic-toc, tic-toc, tic-tac. Bora, Valquíria. Tic-tac. DA é doença de Alzheimer, viu? Se alguém pegar o DA, se pegar DA é doença de Alzheimer, viu? Aqui é ABC. Vixe, como tá devagar que eu vou ter 1 minuto. Mas ele vai. Viu? Tá devagar? É porque fazer prancha com 1 minuto a pessoa móvel. Não, mas tá indo, tá indo. Vai devagar. É porque eu faço assim, eu faço assim. Volta! 10. Professora, Oi! isso aí é o quê? Que eu entrei agora, não estou entendendo. É uma atividade. Quem é? Parou!
está fazendo de revisão. Só que aí vocês que estão em casa não tem como eu passar a questão para vocês. Mas quando as meninas começarem a falar a resposta e a pergunta, vocês participam, tá? Tá certo. Tá ok? Tá, então deixa eu ver aqui. Me deem a resposta. Me deem os papéis. A resposta é a pergunta. A gente vai saber o quanto eu comecei. E é? Vamos mudar para o Não, precisa não. Che, cadê? Aqui é igual a fazenda. Bom dia. Fique aí uma. Pode fechar a próxima de alguém. Gente, então vamos lá. Alguém não conseguiu fazer? Não, quem não conseguiu fazer nada? Quem não conseguiu fazer nada? Ninguém? Então vamos lá. Você lembra da sua pergunta? Qual é? Quais sintomas do AVC? Não deixa, viu? Você lembra qual era o seu, Adriana? Quais os sintomas da AVC? Igual? O meu da gente também. Não. Sintoma do AVC. É tudo igual. Cuidado para não entender que é AVC. Cuidado. Quais os cuidados do bebê? Paciente. Aqui vai aqui o seu. Não. Esse aqui é o dela, professora, só trocou. Você sabe o seu? Esse não, o seu é esse aí. Não é, gente, vocês têm que ficar com o que eu dei a vocês. Não é pra trocar e nem é pra virar. Não é pra virar. Não é para virar. Eu tô dando a vocês justamente o trocar. Agora, certo? Eu vou dar, eu vou dar mais um minuto para vocês responderem com não é igual que já está escrito aí não, é com as palavras de vocês a pergunta que eu passei agora, certo? Espera aí, não vira não, ela tá aqui, ó. Valendo, bora! Um minuto! Tudo bem, respondendo legal. Pode escrever. Escreve. E mesmo que tenha a resposta aí, vocês escrevam. Pode até dobrar, para não ficar bem na resposta do colega igual. Pode até dobrar para não ficar na resposta do colega igual, certo? Menino, cadê o som? Bora. Vocês que estão em casa, vocês participam já? A gente está fazendo uma atividade de revisão. E aí, quando eu terminar aqui, eu coloco para vocês visualizarem melhor, certo? Três, dois, parou, planetas pra cima. Planetas pra cima. Eita! Quem não respondeu já coloca no zero, certo? Quem não respondeu já coloca no zero. Oi? Não, quem respondeu já? Eita, tá muito devagar, viu? Já respondi para Respondeu, né? Cadê? Respondeu nada. Então coloca o zero aí, colocou? Aqui terminou, chega. Muito bem. A última rodada. Guarda o material. A última rodada. Você lembrou a última pergunta que vocês fizeram? Qual é? Tem que conversar, você tem um minuto. Agora? Não, é a calma. Eu vou dizer aí. Não nem fazer uma pergunta ainda. Você sabe qual é? Quem é a ABC? Não, tá? Vocês lembram de vocês? O que é?
AVC. Vários principais são hipertensão. Então, vai ter a pressão. Vocês? Pronto. Vou dar mais um minuto. Tenha calma. Não vira ainda não. Vai falar não, viu? Um, dois, três e valendo. Já respondeu ele? Não. Alguém parou. Alguém já pegou algum que já foi igual? Repetido? Você já veio fazer um ideal que esqueceu? Deixa eu ver aqui. Vocês cuidado, porque às vezes é fatores, às vezes é sintomas, às vezes é riscos. Viu? Peraí, já pegou isso aí? Eu só quero ver, eu esqueci. Alzheimer. 1, 2, meia aí, já, valendo. O que é igual? A pergunta você já e procede. Bora. Na cara do dele. Não souber, coloca o 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4. É um minuto. Não é eu não, o celular que tá aqui, ó. Parou. Mas eu pausei. Quando eu parei, eu pausei. Quando eu parei, pausei. Levanta as canetas. Quero ver quem vai fazer. Agora vamos lá, né? Cada um de vocês vão dizer. Deixa eu colocar aqui pra gente, quem tá em casa, poder participar agora e entender melhor, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Começando, o que a gente vai fazer agora? Cada grupo agora vai ficar responsável por responder em voz alta e corrigir o que já está escrito aí, se está correto ou não, certo? De cada pergunta que tem aí. O grupo terminou de falar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Aproveita e já acrescenta. Alguém pode levantar a mão e dizer, professor, eu acho que poderia botar isso mais, ok? Então vamos lá. Começando aqui pelo grupo das meninas. Socorro, Adelma e Cleonice. Então bora lá. Diga sua pergunta, Cleo. Quais são os fatores de risco para o AVC? São vários fatores. Colesterol alto, Sim. é um dos fatores de risco. Uma pessoa que traz uma diabetes sem tratamento, né? Porque o tratamento, uma diabetes sem tratamento. Uma pessoa sedentária. Sim. Uma pessoa também com uma má alimentação, que é uma alimentação, essa má alimentação procede de quê? Gorduras, Sim. Muitos carboidratos. O que é que ela vai aí fora a resposta de vocês? A resposta foi colesterol alto, diabetes. Eu fui botando para ser rápido, né? Agora precisa mais. Pressão alta, obesidade, falta de exercício, falta de alimentação saudável. Os outros? Foi os outros Os responderam? outros não levou para lá. Não, aqui. Tá aqui. E E eu? eu era quais os... Quem foi que respondeu mais? Quem O outro respondeu? você pegou. Não, peguei não. Aqui, ó. Resposta dos outros falaram. das outras Sim. sedentarismo, hipertensão, sedentarismo, má alimentação, fumante, alcoolismo, pronto, teve duas coisas A mais. mais, né? Alguém mais acrescentaria quando a pergunta? Alguém mais aí de casa acrescentaria sobre quais são os fatores de risco para desenvolver o AVC?
Vocês que estão em casa, alguém acrescentaria mais alguma coisa do que as meninas falaram? Cleângela, quem mais? Luísa. Não, professora. Tá bom aí. Tá bom aí, qual os três mais importantes que você acha? Quem tá falando? Será? Anexa. Anexa, diga aí três fatores importantes que podem estimular o AVC, que é um fator de risco. O sedentarismo. Isso. A má alimentação e o hereditário. Para mim é. Isso, muito bem. Gente, é fácil responder essas questões? Essa questão aqui foi fácil? Não esqueçam porque cai em prova, certo? Então não esqueçam porque cai em prova. Próxima questão, Adriana e Valquíria. Pergunta aí, qual é a pergunta, Valquíria? Quais os cuidados necessários do paciente da DA? Como é que fica a pergunta? Pergunta, fala de novo, Edna, por favor. Quais os cuidados necessários para os pacientes da DA? Que é doença de Alzheimer. Quais são os cuidados necessários que foi colocaram aí na folha? Manter o paciente ativo. O que significa manter o paciente ativo? Significa a gente observar as etapas da doença e ao mesmo tempo a gente botar ele para trabalhar a mente, para ele se movimentar, não ficar parado nem sedentário, não sentar numa cadeira ou deitar numa cama. Muito bem. Botaram quem mais? Qual foi os colegas colocaram aí? Atenção. Aqui atrás. Atenção com As etapas da doença. Da Da evolução. Quais são as três etapas da doença, hein? Começa esquecendo as coisas. Quais são os três estágios? Começa esquecendo as coisas principais, aí depois da segunda vai esquecendo um pouco do passado, depois do presente. Vocês que estão em casa, a pergunta era essa, ó. Quais os cuidados necessários com os pacientes com doença de Alzheimer? Na opinião de vocês que estão em casa. Na opinião de vocês que estão em casa, quais são esses cuidados necessários que a gente precisa ter? Cleângela, Anexa. Bora, meu povo. Professora, é Suzana. Assim, quando um paciente está com problema de Alzheimer, tem todo cuidado, né? Principalmente na escada, colocar o corrimão. Porque assim, como são três fases, né? A primeira é a inicial, né? Que a memória recente, a intermediária e vai agravando, né? Muito então, bem. Assim, é um cuidado todo, né? Que assim, uma coisa que a qualquer momento pode se agravar, Sim. dependendo da ocasião do paciente. Sim, exatamente. Muito bem. Por quê? Nós precisamos manter um cuidado 24 horas com esse paciente, né? Porque a doença de Alzheimer ela é uma doença evolutiva, né? Ela apenas vai evoluindo com o passar dos anos. Ela não tem cura, ela não para, né? Então a gente precisa manter os cuidados da mesma forma e se adaptando a cada situação. Por quê? Inicialmente o paciente ele não é dependente. Ele pode mudar o comportamento, ele pode esquecer pequenas coisas, né? Mas depois vai evoluindo os estágios, né? Chegando no estágio mais grave, que é a dependência absoluta. Quem um dia tiver a oportunidade de caminhar junto com o paciente vai ver como o Alzheimer evolui, né? O como o Alzheimer vai fazer com que essa pessoa sofra, né, com a questão
questão dos seus sintomas, das E vai retardando, sabe? Próxima pergunta aqui das meninas, né? Sueli, deixa eu colocar aqui. Sueli, Calixto. Calixto, qual é a pergunta? Quais os cuidados que devem ter com o paciente após AVC? Quais são os cuidados que a gente deve ter com o paciente pós AVC? Aí responderam aqui, trabalhar com exercícios de fisioterapia, caso ele tenha ficado com sequelas. Trabalhar a memória do paciente. Manter sempre o paciente, aqui é um desenho Não, Zé. Sim. É auxiliar na alimentação, auxiliar na andar, né? Sim. Quem mais? E o que a gente tinha começado a escrever que deu tempo. Acompanhamento com fono, físio. Quem mais? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? É isso mesmo. Manter o paciente ativo para ele interagir, né? Deitação, deixar ele independente. A pergunta foi essa: quais os cuidados que devem ter com o paciente pós AVC? Né? Nós falamos muito sobre o cuidado antes, para a gente prevenir o AVC. Mas pós, depois que o paciente já está com AVC, o que a gente pode fazer? Eu como cuidadora, você como cuidadora, o que é que você pode proporcionar para esse paciente, né? Nós sabemos que existem várias coisas que a gente pode melhorar para esse paciente. Então, um dos pontos mais preocupantes, fora a questão da funcionalidade que pode ser atingida, existe o estado psicológico, a depressão que pode ser desenvolvida pelo paciente, né? A incapacidade de realização de algumas atividades que para ele aquilo era normal, né? Então vocês podem contribuir tanto fisicamente como psicologicamente para a recuperação pós um AVC desse paciente, certo? E vocês que estão em casa, qual é a opinião de vocês sobre a questão dos cuidados pós-AVC? A minha mãe, professora, é a Nexa falando. Ela teve 3 AVC. E o importante, eu achei muito, foi a questão da paciência. A gente deixar com que ela haja no tempo dela. Porque vai reduzir um pouco, vai desacelerar a vida dela. E ela vai ficar frustrada. E se a gente cobrar muito ou reclamar, mas a senhora não fazia assim, a senhora fazia assado. Aquilo ali pode fazer com que desencadeie uma depressão. Então a paciência foi o fator para mim principal na cura dela. Hoje ela voltou ao normal. Ela teve aquele AVC que a senhora falou, que foi rápido. Isso. E voltou ao normal, graças a Deus. Muito bem. Agora vamos aqui para o fundão. Deixa eu ver se eu tá pegando vocês. A pergunta de vocês é para vocês falarem algo para quem está em casa escutar. Qual é a pergunta? Vai. Quais são os sintomas que procedem de um AVC? Quais são os sintomas que procedem do AVC? Como é que eu sei que o paciente está tendo um AVC? Escreveram o quê? Desenvolvimento dos membros. Lá alto. Bota aí força nos pulmões. Eu não escuto a voz de vocês duas. A perda de movimento dos membros, a face e a boca. Tosse, braço, sem força. A voz embaraçada. Aí aqui atrás tem dificuldade para caminhar. Fraqueza nos membros do corpo e fraqueza muscular. Muito bem. Então, parece que super legal, né? Aí uma pessoa Gente, teve alguém que deixou em branco, porque eu rodei esse papel 3 vezes. Foi vocês deixaram em branco, ela vai não. Mas, menina. Gente, a pergunta era o seguinte, ó. Quais são os fatores que podem estimular um AVC, né? Que estimula não, que procede de um AVC. O que é, né? Como é que a gente pode identificar os sintomas de um AVC? E aí falaram aqui várias coisas legais, né? Entre a fraqueza dos membros superiores ou membros inferiores,
indicativos, certo? Pressão alta, também a gente tem que ficar sempre atenta, entre outros pontos. Vocês que estão em casa, quais são os sintomas que vocês, quando sabem que podem identificar um AVC, na opinião de vocês que estão em casa? Quais são esses sintomas? Bora? Luísa, eu não vi sua voz, Luísa. A professora fica sem sensibilidade. Também. Tantas vezes, dependendo se for atingida a parte da face, pode ficar sem sensibilidade na região facial, mas também na parte que for afetada. E aí, gente? Cleângela? Professora? Oi. Os sintomas que eu conheço é a dificuldade de movimentar o corpo, ou parte dele, a dificuldade na fala Sim. e a simetria do rosto. É o que são os sintomas que é mais fácil identificar. Muito bem. Muito bem, isso mesmo. Agora, Professora, oi. é Suzana, eu vou ficar sem internet uns 20 minutos, viu? Mas logo assim que eu tiver com internet, eu entro de novo na aula, Tá viu? bom, Suzana, tá ok. Agora vamos para o último grupo que foi aqui das meninas. Qual que é a pergunta? O que é AVC? Eita, menina. Aqui tem duas perguntas, duas respostas, né? AVC é um acidente vascular cerebral quando uma artéria na massa encefálica dilata. Isso foi uma resposta. Aí, segunda, acidente vascular cerebral. E acidente vascular cerebral, a terceira pergunta também. E para vocês, o que é o AVC? Professora, Resumindo nas palavras, professora, o meu pai, ele teve 3 AVC. O primeiro a gente conseguiu assim, né, com que ele fosse restabelecendo. Eu que dava comida para ele, porque ele perdeu o primeiro movimento das mãos. Da mão, aí ele reclamava muito, aí eu dava alimentação para ele. Aí foi melhorando, voltou os movimentos. Aí depois começou a dar. Ele chegava a cair. Então, o que resultou nisso foi a morte do meu pai foi por causa do AVC. É como eu estava vendo aqui agora a mensagem do WhatsApp. Meu irmão, ele começou com uma dor no peito e ficava sem conseguir dormir, virava para lá, virava para cá. Foi no médico, o médico disse que ele tivesse cuidado porque ele poderia ter um AVC. Aí agora, justamente, ele está no cardiologista, ele estava olhando a mensagem. A pressão dele está 16/8. Eu sou hipertensa, então se eu esquecer de tomar o meu remédio de pressão, eu já começo a sentir algum lado assim do meu rosto, fica no meio aqui do peito, e a minha boca começa a ficar como se quisesse ficar torta. Então esse é o principal dos sintomas do AVC. Quando a gente começa a ter assim, as mãos ficam doendo, a gente pega as coisas e cai, começa a ficar um lado esquecido. Eu estou fazendo assim, são relatos mesmo da minha família. O ano passado, meu esposo, ele é pedreiro. Ele estava numa altura de quase 5 metros. Ele caiu lá de cima. Não estava com proteção. Graças a Deus ele está vivo, mas ele passou 3 dias no semi-UTI do Valfrido. A médica disse que ele teve um AVC. A gente não sabe se o AVC deu na hora que ele caiu ou se foi depois. Ele perdeu 100% da audição do lado direito. Assim, o lado direito dele está meio que comprometido, porque ele não sente cheiro do lado direito, não sente muito o paladar também do lado direito. Ele vai andando, ele sente que vai ficando torto. E a gente está conversando aqui. Se tiver 3 pessoas conversando, as mesmas 3 pessoas falarem tudo ao mesmo tempo, aí para, eu não estou entendendo. Aí a gente para poder ele assimilar depois, voltar o que ele está fazendo. Existem várias sequelas, existem várias áreas. Gente, a pergunta que as meninas responderam é sobre o que é o AVC. E aí todo mundo tem a mania de dizer só isso, acidente vascular cerebral. Né? Qualquer pessoa só perguntou só o que é a sigla, né? Mas o que eu busco de vocês é justamente vocês falarem o que é esse acidente, né? O que é esse acidente vascular cerebral? Nós sabemos que o acidente vascular cerebral, ele pode ser pelo entupimento de um vaso importante ou pela ruptura de um vaso importante.
que a minha prima, que ela está justamente com a veia entupida, só são duas, a que está justamente com isso, ela é cega e surda. Aí minha vida está numa correria. Hoje eu vim porque eu não fui buscar ela hoje na logo cedo, porque o cardiologista era de 9 horas da manhã, não ia dar tempo. Ainda ficou 3 perguntinhas, mas aí a gente deixa para as próximas aulas, certo? E aí, o que é que vocês acharam dessa revisão de formato de pressão para vocês responderem? Interessante, né? Professora, para mim, para a Alessia aqui foi ótimo, porque a gente não veio a semana passada. Ah, A gente não veio. então já vai até a aplicação. Vou pegar a Gente, então se vocês quiserem ajeitar as cadeiras, podem ajeitar. Se tiver com focar, vai se modificar, vocês quem sabem. E agora nós vamos começar o nosso. Poderia ter toda a aula. É, né? Ah, tá certo. Mas é porque assim, ó. A gente. E vai nota, tá? Assim você vai nota. É porque assim, gente, vocês não têm noção como é difícil planejar a aula para. É muito difícil planejar a aula para duas modalidades, presencial e em quem está em casa. E você ainda sai daqui e vai para outra, né? Então assim, a gente tem que fazer o quê? Tem que dar atenção a você que está aqui e a quem está em casa. Então é muito difícil a gente arranjar uma atividade que englobe as duas. Porque às vezes vocês estão participando aqui, mas quem está em casa não está participando. Então tem que deixar os dois motivados. Não é um movimento grande. Eu quero minha cabeça todos os dias para trazer uma forma que dê para trabalhar com todos. E às vezes ainda fica a desejar, né? Tem gente que reclama. E eu não tiro a razão, porque às vezes a gente, né? É por isso que eu não optei pelo. É porque em casa você tem que estar acompanhando com o livro, porque senão você não vai nada. Vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de agora. De hoje, né? Que eu preparei para vocês. Deixa eu colocar aqui. Nós iremos hoje falar sobre conhecer um pouco mais sobre a diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, certo? O material de vocês, página 44, capítulo 9. Então, nós iremos trabalhar hoje sobre diabetes. Vocês que estão em casa, estão conseguindo visualizar o slide no material de vocês? Sim. Sim? Tá ok, então vamos lá. Quem tiver o material que estiver acompanhando pode ficar à vontade. A gente já fez a nossa revisão sobre Alzheimer e AVC, então eu não vou me deter sobre isso agora, porque a gente já falou bastante sobre ele. E o que eu quero que vocês aprendam daqui para o final desse conteúdo, né? Vocês precisam sair daqui entendendo o que é uma diabetes. O que é a diabetes? Vocês precisam entender quais são os dois tipos de diabetes. Como é a diferença desses dois tipos? Quais são os cuidados que nós devemos ter com esses dois tipos de diabetes, certo? Os cuidados que devem ter com esses pacientes, o que é que vocês, cuidadores, podem trabalhar com esses pacientes para trazer a melhor qualidade de vida para um paciente diabético. Então, quero que daqui para o final dessa aula esteja fixado na cabeça de vocês o que é a diabetes, a diferença dos dois tipos e os cuidados que vocês devem ter com esses pacientes, certo? Então vamos lá, vocês já se preparam, porque próxima semana vai ter perguntas de novo, né? Não sei se vai ser desse jeito, mas vocês têm que estar afiados. O importante é ter para a gente ir memorizando, né? Eu acho assim, que a cada 3 assuntos, você já podia de novo, entendeu? A cada 3 assuntos. Gente, o que é diabetes? É a desordem do organismo, é o acesso à açúcar no sangue. É a falta de insulina? É a falta de quê? É a falta de açúcar. A falta de açúcar? Não, a falta de nós é diabetes. Não, com certeza. Quando a gente fala de diabetes, na cabeça de vocês, a primeira coisa que vem é o quê? Açúcar. Açúcar e açúcar. Açúcar. Quando a gente fala de diabetes, automaticamente a gente já lembra de alguma coisa doce, relacionada a açúcar. Até porque eu sei. E vocês não estão errados, né? Porque a diabetes, né? Não sei se vocês estão sabendo ou já devem saber, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2030, que já está bem aí,
mais de 32 milhões de pessoas elas estejam com diabetes, certo? No Brasil, cerca de 12% da nossa população pode ser diabética. Hoje em dia, a diabetes está sendo muito comum, né? Vocês visualizam aí demais no dia a dia de vocês. Ah, eu tenho uma mãe que é diabética, um pai, um primo, um parentesco. Minha vizinha é, então não é uma doença rara, não é uma patologia que é pouco falada, ao contrário. A diabetes é bastante discutida. Por quê, professora? Porque a diabetes, se a gente trabalhar de forma saudável, se a gente viver de forma saudável, nós conseguimos reverter o quadro da diabetes. Nós conseguimos prevenir a diabetes, né? Por quê, professora? Nós iremos falar sobre essa questão aí do tantos porquês que vai surgir. Então, vocês precisam entender que a diabetes ela é uma síndrome metabólica. Como é, professora? A diabetes ela é uma síndrome metabólica decorrente à falta da insulina e ou à incapacidade da insulina exercer adequadamente a sua atividade, certo? Causando aí um aumento da glicemia no sangue. Então, peraí, professora. Você fica apanhando mais quando eu falo com massa. A diabetes ela é uma síndrome metabólica, porque ela mexe com o seu metabolismo, certo? Ela vai alterar aí as questões hormonais do seu corpo, fazendo com que diminua, né, aí o efeito da insulina. Por quê, professora? Nós sabemos que a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, extremamente importante para metabolizar o açúcar, para que o açúcar venha virar energia. Então, peraí, professora. No caso, para ter energia, eu preciso comer açúcar, ingerir. Então, quando eu estiver cansada, eu vou lá e pego uma colher de açúcar e coloco na minha boca e vai me dar energia. Calma aí. Não é assim, certo? Por quê? Porque o corpo humano já é uma máquina de açúcar. Tudo que vocês comem, a maioria das coisas que vocês comem, vai virar açúcar. Então, não é o açúcar esse industrializado que a gente vai comer e vai ter energia. Não, porque o excesso do açúcar fora da célula, ele vai lhe trazer malefícios, que é justamente a diabetes. O açúcar ele não pode estar em excesso, ele tem que estar na quantidade certa para fazer a função dele. Se ele estiver em excesso, ele não vai fazer a função que ele dá energia, ao contrário. Quem tem diabetes, quem tem glicemia alta, se sente fadigada, se sente sem energia. Por quê? Porque a quantidade de açúcar está extracelular, está fora da sua célula, está na sua corrente sanguínea, mas não está fazendo a função ideal, que é dentro da célula para produzir o ATP, que é a energia que o corpo precisa. Certo? Deu para entender até aí? Deu. Então, professora, a diabetes, recapitulando mais uma vez, a diabetes ela é uma síndrome metabólica. Isso, ok. Que pode ser pela falta da insulina, diabetes tipo 1. Por que diabetes tipo 1? Porque a diabetes tipo 1 não produz a insulina. O seu pâncreas é como se viesse com um defeito de fábrica. O seu próprio organismo, ele atinge você mesmo, é uma doença autoimune. O tipo 1 é algo que seu corpo não está produzindo, não é pelos seus hábitos de vida, não é por causa que você está comendo muito açúcar, não é pelo seu sedentarismo, é porque justamente já é um pequeno defeito de fábrica. O seu próprio pâncreas não está produzindo a insulina. Essa daí é a diabetes tipo 1. E o mais interessante é, a diabetes tipo 1, ela é apenas 10% dos casos das diabetes. Por quê, professora? Porque a diabetes tipo 1, ela atinge a minoria. É algo que eu não escolho. Eu não tenho como evitar a diabetes tipo 1. E ela é a minoria. Agora, 90% dos casos da diabetes é o tipo 2, que é a que você procura ter. Essa diabetes tipo 1 pode ser essa que já vem de família?
Também. Porque a minha sogra tem, a mãe dela tem, as duas irmãs têm. Mas quem tem diabetes, minha querida, ela já tem uma predisposição de passar pela sua genética, independentemente se é tipo 1 ou tipo 2. Então, um exemplo, Deus me livre, mas você tem diabetes. Seu filho já tem uma predisposição maior, não quer dizer que ele tenha, mas ele já tem uma chance maior de desenvolver do que, por exemplo, a Adriana, que não tem nem um pai nem uma mãe diabética. Tipo, o filho dela pode ter também. E aí nós temos aqui, ó, a diabetes tipo 1, o seu organismo não produz de forma alguma insulina. Já a diabetes tipo 2, seu organismo está funcionando bonitinho. Tá lá o pâncreas liberando o hormônio da insulina, porque o hormônio da insulina, ela é uma chave. Falando de uma forma que vocês entendam mais fácil, a insulina, isso é uma chave. Como é uma chave, hein? Ficou mais bonitinho assim, né? Menina, que desenho horroroso. Ali eu também falou. Então, gente, olha, gostaram, não foi? Interessante. Aqui é o cadeado. Cadeado foi melhor. Ficou, não foi? Menina, ei, não tem outra pessoa que deve ser melhor do que eu, não. Não tem. Gente, então, ó, vamos se dizer que aqui o cadeado é a nossa célula. E essa chave é a insulina. E esse movimentozinho aqui é o açúcar. O que é que acontece? O meu pâncreas, ele libera a minha insulina, que a minha insulina ela é a chave que vai abrir a minha célula. Tá aqui, meu cadeadozinho. Dentro da minha célula existe um exercício, né, uma ação das minhas células para transformar esse açúcar que está fora em energia. Aí o que acontece? O meu pâncreas produz o hormônio da insulina, a insulina entra na minha corrente sanguínea junto com açúcar, com gordura, como vocês puderem imaginar. Da minha corrente sanguínea tem que entrar para a minha célula, que está aqui o meu cadeado. Se a insulina ela não entrar na minha célula e abrir para que o açúcar entre para ser transformado em energia, esse é o sistema normal para o corpo humano funcionar bonitinho. A gente come, o organismo começa a liberar o açúcar dentro da nossa corrente sanguínea, o pâncreas libera a insulina vai abrir a nossa célula, o açúcar entra para dentro da célula e transforma em energia. Esse é o procedimento normal que acontece no nosso dia a dia. Professora, quando acontece a diabetes, o que está acontecendo aí? Existem alguns pontos, né? Entre os mais, que a ciência mais aceita, não só aceita, né? Mas confirma, é que quando tem muito açúcar dentro da corrente sanguínea, tem demais, muita gente. Imagine, todo mundo que está nessa sala querer passar por essa porta ao mesmo tempo? Não consegue, né? Então, ó, muito açúcar dentro da sua corrente sanguínea, aí sai dentro da corrente sanguínea para querer entrar dentro da célula. Só que tem demais, minha gente, tem muita. A insulina, ela não vai conseguir ficar abrindo a célula de instante para colocar esse açúcar aí dentro. Vai chegar um momento que essa chave ela não vai funcionar mais. Não tem mais como ela funcionar. E aí o que acontece? A quantidade de açúcar começa a aglomerar fora da minha célula e dentro da minha corrente sanguínea. E cadê a energia que tem que estar cadê o açúcar que tem que estar dentro da célula para me dar energia? Eu não vou ter energia. Por quê? Porque o açúcar está fora da minha célula. Então, o diabetes, ele muitas vezes fica sem ânimo. Sim, exatamente. Então, se ele está fora da minha célula, eu murcho, eu fico sem energia, eu fico desprovida, né? Eu fico sem nada. Por quê? Porque eu comi agora, não sei quantos biscoitos, eu comi agora um doce de leite. Mas, gente, está dentro da sua corrente sanguínea e está no meio extracelular. Essa quantidade de açúcar extracelular não vai lhe acrescentar em nada, ao contrário, vai lhe trazer vários malefícios, né, que é justamente atrapalhando a sua insulina de trabalhar de forma correta e fazendo com que você venha ter a sua energia. Deu para entender mais ou menos aí? Deu?
vocês não entenderem, vocês falem. E o açúcar demais na corrente sanguínea atrapalha a insulina que leva para a minha célula para ter energia. Exatamente. Esse é o procedimento da diabetes tipo 2. Esse é o procedimento da diabetes tipo 2. A tipo 1 é o quê? Eu não chego nem a ter aquela chave para abrir o cadeado. Por quê? Porque eu não tenho insulina, certo? A tipo 2 é justamente pela quantidade de açúcar extra que tem fora da minha célula. A tipo 1 já é outro caminho. Por quê? A tipo 1 eu não vou ter aquela chave para abrir minha célula. Por isso que eu preciso fazer o quê? Tomar insulina todos os dias. Porque se meu organismo não produz, eu vou precisar acrescentar ela na minha vida, nos meus cuidados, no meu dia a dia. Certo? Deu para entender aí direitinho? Professora, e a reagência insulínica é o quê? É o quê? Reagência insulínica. Reagência insulínica. Sei não. Meus dois meninos têm. Reagência é insulina? Sei não. Reagência insulínica. Sei não. Gente, aí aqui eu trouxe um quadrinho falando, sobre justamente a diferença da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2 de uma forma que vocês entendam ainda melhor as características de cada uma, certo? E aí nós temos, ó, a diabetes tipo 1. O pâncreas, ele não produz. A tipo 1, o pâncreas, ele não produz a insulina. Aí precisa, necessita, senão você morre, certo? A tipo 2, o pâncreas, ele produz a insulina, mas o seu organismo começa a desenvolver uma resistência à ação desse hormônio, que foi aquele desenho que eu fiz para vocês anteriormente, certo? As causas da tipo 1, destruição das células betas pancreáticas, aí já vem a questão lá do seu pâncreas, certo? Por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida, a tipo 1. Doença autoimune. Por que autoimune, professora? Porque o seu próprio corpo está agindo contra você mesma. O seu próprio órgão não está produzindo o seu hormônio que você necessita, certo? A alimentação não interfere como causa da doença. Então, a tipo 1 não é por causa do seu estilo de vida. É uma coisa que você não escolhe. É algo que o seu próprio corpo está trabalhando dessa forma, certo? Agora vamos para a tipo 2. A tipo 2, existe a predisposição genética, que entra o quê? Que está passando de pai para filho, né? A herança genética aí de pai para filho. A questão da obesidade, pessoas que estão acima do peso têm a facilidade maior em desenvolver a diabetes. Dieta desequilibrada, certo? E com predomínios em carboidratos e açúcares, que são coisas que a gente não precisa comer, não precisa acrescentar na dieta de vocês. Gente, é uma ilusão achar que o corpo de vocês precisa de... Para tomar um café, um suco, eu preciso encher de açúcar. Para encher minha barriga, eu preciso comer um saco de pão, né? Isso só traz malefício para a sua saúde. É tanto que quem aqui já fez acompanhamento com a nutricionista sabe que até as frutas precisam ser regradas. Porque o teor do nível de glicose de algumas frutas é altíssimo. Você está com pedra de açúcar. Doce. É uva, por exemplo. Uva você tem que estar fazendo dieta, não pode passar de 8 uvas. E uvas é que vai tomar uma uva, né? Eu de frente à televisão como Com cacho, né? Aumenta, gente. Aumenta o nível. Sem semente, uma delícia, né? Aumenta o índice de glicemia alto. Mas esse tipo de açúcar é legal. É gostoso você ter no seu organismo. Por quê? Nós não podemos ser radicais em tirar tudo. O que você tem que ser radical é tirar o açúcar industrializado. Esse daí você precisa ser radical e tirar. Não é aquele açúcar mascavo, não é o zarocás da vida. Não é, certo? Você precisa tirar tudo e sair. Se for para você tomar um tipo de adoçante, toma um xilitol e acabou. Eu falei isso para vocês, já? Xilitol. Falei não para vocês? É o único adoçante, né, que o teor de sucarose, tudo que tiver ose é açúcar, tá certo? Então, que tem o mínimo teor aí que pode ser agressivo para o seu organismo se chama xilitol. Então, vocês podem, nós deixamos vendo, acho que a Carrefour vende,
né? Que é um dos melhores. Mas o resto, aqueles que vem em sachê, que vem no... Gente, é a batata. Professora, eu tomo o açúcar mascavo. É açúcar industrializado do mesmo jeito. Só não passa pelo processo de ficar branco. Mas é a mesma coisa. Xilitol. Xilitol. Pode pesquisar. Eu queria um xilitol. Tem o que vai ao forno e o que, né? O quê? Esse ele tem o que vai ao forno e o líquido, né? O quê? O que vai ao Não. forno em pó, não tem não? Não. Tudo é em pó. Ele não tem líquido, não. Tem não? Ele é só em pozinho. Ele é como se fosse um Eu suquinho. acho assim, que tudo, é porque assim, o ser humano, ele come com os olhos, né? Então assim, tudo é quantidade. Se você sabe que você não pode comer pão, você vai comer 4 pães no tempo 1, não é nem questão da comida, eu já não posso. Não Mas posso. é que com 1 não existe nem a quantidade, eu não posso. Eu acho que E cada a- casa tem que se policiar. Se eu não posso, ou você vai comer e vai viver, ou você O negócio é você se policiar, né? Porque, por exemplo, a minha avó, ela tem 85 anos, ela toma suco e café. O suco fica uns 3 dedos de açúcar na jarra. O café do mesmo jeito. Mas minha avó tem diabetes? Graças a Deus não. Mas por quê? Porque o único excesso de açúcar que ela toma é no suco. Minha avó não vive comendo biscoito, não come chocolate, não come... Então, é como se fosse viver sem equilíbrio, né? O errado do ser humano é o quê? É porque além de gostar de comer coisas muito doces, né? Com muito açúcar industrializado, ainda não tem um equilíbrio. Come chocolate, come biscoito, come iogurte, come danone, come pão, come bolacha. vem a gordura. Então isso vai somando de uma forma que vai lhe atingir. É como a Adriana diz, não adianta você tirar tudo, mas regre, eduque. Eu costumo dizer, não faça dieta, faça apenas uma reeducação E alimentar. faça uma diminuição da... Eu tô É isso melhorando. que eu estou tentando fazer. Professora, Oi, Ana! esse xilipó, é xilipó, é? Xilitol. T-O, Xilitol. tol, né? É. Ele também, a diabético pode usar, não? Pode. É Tá bom por bom. 2 motivos. Obrigada. Ele é bom porque ele é bom mesmo e ele é bom porque ele é caro. Então você economiza. Tá bom, obrigada. Já foram pesquisar o preço? Claro. Menino. Ah, você encontrou de 45. Eu estou trabalhando aqui, tem um canto aqui, eu esqueci como é. Chega entre 2 e 10 e 8 e 10 minutos. Tá bom, 45 tá bom o preço. É que a minha filha já comprou no pagamento, foi 55 reais. É melhor. Quando eu tava na fase de adaptação, eu inventei de comprar. Menina, eu colocava assim só pra fingir. Hoje ela foi ali comprar um café, aí ela não toma açúcar, eu ainda tomo. Ela não disse, moço, por favor, não tem nada sem açúcar, eles estão. Moço, por favor, traga assim um café sem açúcar. Ai, é uma delícia, né? Mas eu sei pra eles que vendem assim, não vale a pena não. Eu também, eu fico morta de vergonha, assim, quando eu chego na casa de alguém, que eu tô com a sede de tomar um café. Quando eu boto só é açúcar, você não sente o gosto do café, gente. Aí na mesma hora é o Lá em casa eu açúcar. faço café, eu não coloco açúcar, porque eu tomo ele de amargo, isso é um pico de açúcar. Já meus filhos e meu esposo, É o açúcar, né? Eu vi às vezes, eu achei a vez falando com o casamento, eu amo café. Então ela chegou e disse, quer um cafezinho? Disse, quer. Aí ela passou, né, café cheiroso, só que é porque o pessoal que adoça. Ela disse, olha, eu vou botar lá, não é só pensando, eu vou botar o açúcar, porque eu vou passar só pra dizer. Eu disse, não, Por mim, você não faz. precisa não. Não, mas nem acho que você vai ficar mais açúcar qualquer. Quando eu comer na minha cunhada, que eu vou conseguir tomar, é mel. É, Minha cunhada não conseguiu nem disfarçar esse tipo. é desse jeito. Eu fiquei constrangida. É desse jeito. E do meio, né? Porque eu tinha que ter caridade. Eu já é quase tudo. Gente, a gente toma. Depois que eu coloco, eu não tenho coragem de derramar na filha. Eu tomo mesmo. Chega a trava aqui, mas a gente toma. Gente, a prevalência dos casos, né? Para vocês observarem aí, eu quero que vocês fixem essa informação na cabecinha de vocês. A diabetes tipo 1, que é algo que a gente não tem controle, é algo que acontece, né? Ele é apenas 10% dos casos. São apenas 10% dos casos. Então, se a gente pegar 100 pacientes diabéticos, 10 tem diabetes tipo 1. 90
é a diabetes tipo 2. Você evitada, né? Oi? A 2 evitada. Pode ser evitada. A 2, minha filha, é você que procura ter. A tipo 2, ninguém vai me dizer, eu tive a tipo 2 assim, do nada. Não foi do nada, você que procurou ter. Por quê? Alimentação, sedentarismo, né? Parece coisas que, cuidados que faltam. Sabe por que eu comecei? Na minha família tem 8 pessoas, já morreram 2. Eita, menina. Uma amputada e um que teve um AVC. Maior incidência. A tipo 1, a partir da infância, tanto que a tipo 1, muitas vezes, a maioria das vezes ele é identificado na infância mesmo, a criança já é diabética, né? E aí é bem sofrido com a criança já ter a diabetes, né? E aí a gente sabe que a criança já tem aquele gosto, aquela coisa, né? Mas é tudo educação, né? A partir da infância, da adolescência, mas também pode ocorrer na fase adulta. Pode sim. Não é raro, mas pode. A tipo 2, a partir dos 30 anos, apesar de casos em crianças obesas estar cada vez mais desenvolvendo a diabetes tipo 2, crianças com 5, 8 anos. 5, 8 anos já desenvolvendo a tipo 2. Por quê? Por causa do sobrepeso. Por quê? Por causa dos hábitos ruins de vida. Certo? Você agora que o paciente fica bem magrinho, que tipo de diabetes é? Deus quer não ficar Quando a minha mãe Depende muito, o povo fala muito isso, que engorda, que emagrece, né? Depende muito. Porque tem pessoas que, por exemplo, era de sobrepeso, teve que emagrecer por causa da diabetes. Não é porque a diabetes lhe emagreceu, é pela sua modificação. Que ela emagrece também. Mas tem pessoas, o meu sogro foi descobrir que ele estava com diabetes porque ele estava perdendo peso. Né? Acontece. Manifestações. A tipo 1. Ela é a bruta com sintomas de sede. Você sente muita sede. Vai muitas vezes no banheiro. Cansaço e a perda acentuada de peso. E o hálito e a urina adocicada. Então o paciente começa a tomar muita água, mas não mata a sede. Vai muitas vezes ao banheiro, porque justamente está tomando muita água, o líquido vai precisar sair, né? E a indicativa também é o hálito e a urina adocicada. Às vezes a pessoa pinga o xixi no vaso, aí quando vai ver está cheio de formiguinha, ou se não caiu uma gotinha de xixi na cueca ou na calcinha, está cheio de formiguinha naquela região, indicativa que a urina está muito doce. E aí precisa de uns cuidados a mais aí, né? Verificar se realmente a glicemia está alta. A tipo 2, ela é mais lenta, minha gente. Por isso que vocês abalam comendo, achando que estão perfeitamente saudável, né? E a diabetes lá arrasando. Tem gente que assusta quando vai verificar a glicemia, está em 400, não está sentindo nada. E com pão na mão. A né? minha já chegou a 400. Por quê? Porque justamente ela é muito lenta. Muitas vezes ela é assintomática. Tá lá em cima e você não está sentindo uma dor na sua unha. Comer 4 pães. Então, ó, ela é mais lenta, a maioria das vezes assintomática ou com sensação de fome, sede constante e cansaço. Uma fadiga, uma falta de energia, aí você vai ver a diabetes lá em Só cima. vivia assim, né? professora. O controle, da tipo 1, como é que a gente faz esse controle? A tipo 1, ela necessita da aplicação da insulina, dependendo dos casos, precisa ser mais de uma vez durante o dia, né? Então, a aplicação da insulina, a gente precisa fazer a monitorização sempre que possível da glicemia, certo? Controle alimentar e atividade física sempre que possível, certo? Pode falar. A minha sogra, eu acho que ela era tipo 2. Sim. Porque ela não tomava insulina. Aí ela começou a sentir uns sintomas lá. Aí o médico passou para ela tomar insulina 2 vezes ao dia durante 3 meses. Só que aí ela disse, foi no médico novamente, se queixando que estava sentindo muita dor de cabeça. Aí ela parou de tomar insulina porque estava sentindo dor de cabeça. Conta própria? Sim. Aí eu disse, mulheres, a senhora vai no médico, veja essa dor de cabeça. Pronto. Aí eu não sei o que ela resolveu. Porque ela também não conversa muito comigo não, sobre essa doença não, tá? Eu também não procuro saber. Porque eu fico agoniada, um negócio assim, tá? Aí ela come tudo. Tudo que der ela come. Aí é complicado, né? Quando ela come um negócio aqui que ela não se sente bem, ela passa mais de 2 horas no banheiro com a barriga ruim. Pronto. Ela já fica sem força. Fica mesmo. Disforme assim, magra, ela de repente perde peso. Minha mãe é uma bomba veloz. Aí, teimosa,
sabe qual a minha A minha também. Essa mulher amarrar, você vai com uma velha doente. Ela já está vendo uma perna de leve, você tem 72 anos, pelo amor de Deus. Ei, mas 62 anos tá muito jovem. Não é isso, mulher. E ela diz que é velha. Aí não se cuida, foge de medo, um dia foge da comida. Vai comer. Ela desmaia comer. Diz que vai comer. É um movimento grande, né? Gente, a tipo 2. O medicamento, muitas vezes, só tomando alguma medicação, glifagem, entre outros aí, já faz uma redução bem significativa da glicemia. Muitas vezes nem precisa da aplicação da insulina. Porém, algumas situações o tipo 2 pode sim usar insulina, certo? Pode sim. Porque tem pessoas que chegam a 700, a 500, né? O nível de glicemia e necessita da ajuda da insulina. A partir de 500. Já pode sim. Né? E para trazer consequências bem mais piores, né? Então, ó, monitorização da glicemia, sempre controlar, verificar antes das refeições para saber como é que está a sua glicemia. Controle alimentar extremamente importante, ser regrada ali, se acostumar com os novos hábitos. Então, é por isso que eu sempre digo, eduque as crianças desde pequena a não gostar de açúcar. Porque quando chegar na fase adulta, não vai sentir diferença alguma quando fizer essa retirada, né? A perda de dentes também na diabetes, né? Tem, porque assim, a cicatrização do paciente diabético é muito lenta, né? Dificulta demais. E aí essa dificuldade em cicatrização pode gerar vários outros problemas. O tecido pode necrosar, e dependendo da situação tem que fazer a amputação. Faz desbridamento, tenta cuidar. Se não der certo, aí vai para a amputação. E não é coisa de outro mundo não, viu? Ficar escura a perna dele, não segurava, sabe? Então, ele não seguia. Não é coisa de outro mundo não. Você pode ir ali pro Valfredo Gugel, se eles não mudaram, era o segundo andar. É só de vascular. Quando você chegar lá, é paciente, a maioria é pé e perna amputada justamente por causa da diabetes. Não tem outro motivo. É muito raro ser por outro motivo. Né? Diabetes. Ou A minha sogra, cegueira, pode ficar cego, viu? meu padrasto me conta, ela É o que, Adriana? do nada, com medo. Ô, minha filha, cuide. Do nada dela, apareceu a minha prima morreu, sabe? Começou a queimar isso aqui nela. Do nada, na minha família apareceu tanta coisa. Era o corpo avisando. Sabe, a amiga com medo. Como se fosse uma queimadura, só que ela começou a queimar e ela gritando, foi ao hospital. Era por causa da glicemia alta dela, estava alto, bastante. Sim. Aí, mulher, isso foi. Não, começou do nada, eu fiquei sem entender. Aí poderia ser por causa da diabetes? Pode sim. O pior de tudo é que as pessoas, fazer igual a minha mãe, morre pela boca como peixe, né? É sentindo mal e comendo, é sentindo mal e comendo. Aí, Eu acredito que eles acham que se subir no hospital e volta não. Professora, minha mãe passou o dia com a pressão alta. 16 por 9 nessa faixa. Aí eu disse, mas quer jantar aqui? Ela mora na outra rua. Aí eu temperei a sopa dele sem sal algum, só com os temperos. Esses temperos assim. Aí ela fez, vai que você tá com a pressão alta? Eu disse, não, mãe, é tu. Ela ficou sem graça. Me deu os saltos. Eu disse, não, você vai comer assim. Ela ficou mesmo, ficou a raiva tão grande. é engraçado, né? Gente, existem duas situações que são bem complicadas, né? E que a gente precisa entender um pouco mais, que é a questão de quando a glicemia ela está muito baixa, que a gente chama de hipoglicemia, ou quando ela está muito alta. O paciente diabético, ele já tem uma síndrome metabólica aí, certo? Então, podem acontecer essas oscilações de aumento da glicemia, como também a diminuição da glicemia. Gente, vocês que estão em casa, eu disse do povo de casa, Jesus. Gente, vocês que estão em casa, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me acompanhar? Estou, professora. Vocês vão falando aí. Estou, professora. Pronto, vocês vão falando aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Porque às vezes a gente se empolga falando, aí eu me esqueço de perguntar alguma coisa a vocês. Tem diabetes que você hoje vai dar pra beleza, né?
Meu marido é diabético, ele fala assim, ah, nega, eu tô bom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar. Não é assim, não. Depois que tá bom, hoje vai dar bom. Gente, então como a diabetes ela é uma patologia que mexe com a questão metabólica do indivíduo, o paciente ele tem que estar muito atento para que a glicemia ela não baixe demais, nem aumente demais. Por isso que paciente diabético tem que estar ali com suas refeições em dias. Não pode passar muito tempo sem se alimentar, né? Por quê? Porque se passar muito tempo sem alimentar, pode desenvolver a hipoglicemia, que é a diminuição do nível de açúcar. E aí o que é que vocês podem sentir? Suor intenso, palidez, fome excessiva, irritabilidade, falta de concentração e sonolência. São alguns sintomas que sua pressão, a sua glicemia está baixa. O que é que eu faço, professora? Se alimente. Pode se alimentar. Oi? O suor intenso, a palidez, a fome excessiva, a irritabilidade, a sonolência e a falta de concentração. Pode ser indicativo. Professora, Oi, amada. esses sintomas da hipoglicemia, ele pode ser contínuo ou só assim, dá um instante e passa? Não, ele dá quando a glicemia está baixa. Se a pessoa está sentindo Então pode ser direto, contínuo? é porque está muito baixa. Está baixa por muito Entendi. E aí o que é que a gente precisa entender? Quando a pessoa está com a glicemia baixa, não é fazendo um copo de garrafa e dando para a pessoa tomar, não. Porque se ela é diabética, aí pode acontecer, né, um pico de hiperglicemia. Então, se a pessoa está com a hipoglicemia, pode ter certeza porque passou do horário de comer. Então, você pode fazer ali um lanche saudável. Eu sou pré-diabética. Primeiro sinal, eu tenho que estar lanchando. Tem que estar lanchando, né? Porque logo tremou, esses dores assim, eu sinto. Sim, A minha perna ela fica tremendo e a minha glicemia também é muito baixa. Então, eu tenho que dar uma parada. Com o mal-estar, ele custa, mesmo você comendo, ele custa sair. Sim, puxa, não é rapidinho não. Mas melhora, mas vai melhorando. Então precisa. Pode sim. Pode. Agora. Eu não vou comprar mais Não, mas aí você pode comer tranquilo, já que você tem a sua glicemia controlada. porque eu não já fruta, tá entendendo? Exatamente porque eu sou do outro. Eu amo doce. Aliás, eu sou muito intensa, né? Até falando essa intensa. Essa intensa também, brincar e tudo. Então, aí eu dei aquela alvinha sem semente, de frente à TV, mulher, me diga que é isso. Essa comeu isso, deixar. Como o quê? Eu vou na geladeira, Eu só desse jeito. deixa amanhã. E aí a hiperglicemia. A hiperglicemia é o aumento da glicemia. E a pessoa pode sentir o quê? Boca seca, pode sentir o aumento de sede, a fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada e urina frequentemente. É uma indicativa que sua glicemia está elevada. E aí eu preciso fazer o quê, professora? Dependendo da situação, né? Você tem pacientes que estão com a glicemia elevada que não está tomando a medicação. Então vai tomar a medicação. Dependendo do nível que estiver, precisa ir para o pronto-socorro. pior que é. Josenilda! Deixa eu colocar aqui a presença do povo que está em casa já. Professora, ele teve que baixou o hospital com 500. Aí saturaram aqui, cortaram ele. Eu acho que Para saturaram. fazer uma sangria? Não sei, eu sei que eu fiquei preso. Não, ele chegou, foi pro ponto-socorro, foi no ponto-socorro mesmo. Eu tô dizendo que eu tava lá e vi. Deixa eu colocar aqui pouco que teve. Deixa eu colocar aqui a presença de Suzana. Suzana, gosta. Ela já entrou, Suzana, já tá aí. Você já viu um Josenilda Nóbrega. Josenilda. Josenilda falou semana passada, não foi? Josi Pacheco. Jaci Pacheco. Colocar a presença. Eu contei a besteira, mas Quem é a menina do emprego da semana passada? Quem sabe? quem é? Tem o quê? Era aluna minha. Sim, aqui foi. Ah, aqui ela.
Gente, então, ó, precisamos ter cuidado com esses dois tipos aí, né? Dependendo da hiperglicemia, você pode bater no hospital, né? E chegando até ter consequências mais graves, entrando em coma. A glicemia alta pode lhe apagar, fazer com que suas células, ó, automaticamente parem o funcionamento. E aí lá vem mais bronca aí, né? Então tem que ter muito cuidado aí com essas situações. É até 99. Até 99. Passando de 100 já é considerado diabético. O povo antigamente dizia muito pré-diabético, hoje em dia já é diabético. Porque quando dizia pré, o povo relaxava e não estava nem. O povo não estava mais nem aí. Porque dizia, tu tá pré-diabético. Ah, pré-diabético, ainda vou tomar muita cachaça, ainda vou comer muita besteira, né? Então hoje, passou de 99, a gente já diz é diabético. A gente tem que ter todo cuidado. Porque antes a tolerância tem que estar até 29. Então 99 é saudável. Passou daí a taxa de glicemia. Aí o maior é esse bichinho que é caro que me ama. É muito caro. Mas o aparelho não é caro não. Caro é as fitinhas. É as fitinhas. Por isso que é melhor você comprar o aparelho mais caro, porque as fitinhas é mais barata. Quando você compra o aparelho muito barato, é porque as fitinhas são caras. Porque, ó, tem gente, por exemplo, teve uma aluna que ela preferiu trocar o aparelho por um mais caro, porque as fitinhas, o aparelho vai durar, se você tiver zelo, dura pro resto da sua vida. O meu já tem 3 anos. Né? Dura muito tempo. O meu é desse aí. Mas as fitinhas, se você usar todos os dias, todo mês você vai precisar comprar. Então, é muito melhor você comprar o aparelho mais caro, porém as fitinhas que vendem é mais barato do que você comprar o aparelho mais caro e as fitinhas serem mais caras. Porque eu só via mais essa aí. Agora tem o que você faz assim, você coloca um negócio aqui e só encosta. Você já viu esse? Não. Mas a menina disse que ele não é muito bom não, porque ele quebra rápido. Gente, aqui é como utilizar o medidor de glicemia. O medidor de glicemia não tem bronca. Vocês viram isso também nas hoje de enfermagem, foi? Então eu vou dar só uma passada, porque tem material. Não viram não? Não. Tem muita coisa que a gente não viu direito. Gente, então ó, o medidor de glicose, o que é que a gente faz? Não tem como errar. Porque cada aparelho. Cada aparelho, vocês vão fazer. Olha, cada aparelho, ele vem de forma diferenciada. Deixa eu botar aqui pro povo lá em casa. Duas bichinhas, professor. Só tem duas lacedazinhas? Duas bichinhas na cara das duas meninas. Você verifica. Aí quando eu penso que eu tenho que comprar, já dá uma bonita. Porque a última vez que eu Ó, comprei, tem R$19. cada aparelhozinho desse, vai depender da marca e do fabricante, certo? Tem uns que só colocando a lacetazinha aqui, ele já acende. Já começa a piscar uma boquinha, que é identificando que você precisa colocar a boquinha naquela região. Já tem uns que são um pouco mais diferentes, precisa apertar em algum botão para ele ligar, uma coisa do tipo. Mas aí, o que é que eu digo? Leia sempre o manual do aparelho, porque ele vai dizer como é que ele vai funcionar. Não tem receita de bolo. Para o esfígmo, que é o aparelho de verificar a pressão, para o esfígmo é uma receita de bolo. Não existe diferença. No esfígmo tradicional, não existe diferença para verificar a pressão. Você tem que colocar, fazer tudo da forma que é para ser feito. Mas o de verificar a glicemia vai depender do aparelho que você tiver. Então, por exemplo, esse daqui de Adelma é diferente do que a gente tem aqui. Eu vou buscar para vocês verem. E aí a gente vai comparar, daqui a pouco, a diferença de um para o outro, como é que funciona, certo? O funcionamento. Então, leiam o manual. Mas o que vocês precisam saber, antemão, é que para verificar a glicemia, eu preciso higienizar minhas mãos. Hoje em dia, os aparelhos, eles já vêm com essas canetinhas. Essas canetinhas, elas são muito práticas. Por quê? Porque você coloca a agulha dentro dela
faz frequente. Aí dói bastante. Faz parte de mim, que é que dói aqui. Isso aqui dói. E a gente vai fazer daqui pro final, a gente faz a prática. Deixa eu terminar aqui bem rapidinho a teoria, que a gente vai fazer a prática de verificar. Professora, assim, sobre a questão, eu acho assim que devia a senhora explicar muito a injeção à insulina, como aplicar, para ter noção de quais as Vocês viram isso em noções de enfermagem? Não. Porque quem ensina isso aí é a professora Priscila. Quem Não. ensina Ela ensinou. é ensinar. Não, mas ela trouxe nenhuma seringa para a gente ver nem fazer, não. Ela vai fazer nada, não entendeu. Agora você vai poder criar isso de novo. É. Não, coisa nesse dia. Porque isso, para a aplicação de insulina, Adriana, não tem mistério. Porque o próprio paciente aplica. O que é que acontece? Temos que saber a localização de aplica, que pode ser onde pode ser na região do tríceps aqui atrás, pode ser na região mais do bíceps, pode ser no abdômen, pode ser no glúteo, pode ser na coxa. O que é que não pode acontecer na aplicação da insulina? Não pode atingir o tecido muscular. Tem que ser o tecido adiposo, na gordura. Então, para pessoas mais magrinhas, nós precisamos fazer uma pinça para que atinja somente a gordura e não diretamente o músculo. E para quem é gordinho, não precisa, é só relaxar e a minha aplicar. tá horrível de dar, porque ela perdeu o peso demais. Ela disse que não diga sempre 2 dedos depois. Não, minha mãe ficou só velha. Então, eu também não vou dar uma porque eu não sei que a Priscila passou isso para vocês. Ou Priscila ou Ilana, não sei com quem vocês estavam. E aí, ó, os cuidados necessários que vocês devem ter com o paciente. Gente, preste atenção com a administração dos medicamentos. Às vezes a glicemia está alta porque esqueceu de tomar a medicação, certo? Seja a insulina ou seja o medicamento. Utilizar uma rotina para a administração dos mesmos. Conhecer os sinais de hipo e de hiper. Porque se o paciente estiver dando sinais, sintomas, que está com a glicemia alta e você pega e faz um banquete para ir comer, e aí é que aumenta a glicemia, né, pode provocar aí um desconforto para o paciente. Então, cuidados na identificação. Hábitos alimentares saudáveis. Eu sempre digo, quer se alimentar bem, procure um profissional da área. Então, marque um nutricionista, porque ele vai lhe avaliar e vai lhe trazer as informações necessárias para você, para o seu filho, certo? Nada de coisa muito radical. A professora disse que não era para comer isso, e eu vou fazer isso. Não. Cada organismo responde de forma diferente e vai ter a resposta diferente. Então, marca a nutricionista que ela vai lhe avaliar e vai dizer, ó, para você é mais indicado. Então, para mim, eu não posso passar de 8 uvas. Mas tem gente que pode comer o cacho inteiro que não vai ter interferência nisso. Então, tudo isso quem é que diz? A nutricionista vai dizer essas informações para vocês, certo? Praticar atividade física. Minha gente parece até balela. Mas, se vocês olharem a bula da medicação que tem de diabetes, tem dizendo lá, associado a exercício físico. Porque se você toma só o medicamento, automaticamente, muitas vezes, não vai fazer o efeito totalmente esperado. Então, muitas vezes, a medicação ela tem que estar associada à prática da atividade física. Por quê, professora? Quando eu começo a praticar a atividade física, automaticamente eu começo a trabalhar o meu metabolismo. E aí, se eu começo a queimar mais açúcar, automaticamente meu sistema, minhas células vão trabalhar melhor. Minha corrente sanguínea vai se livrar mais rápido daquela quantidade de açúcar. Então, por isso que eu preciso estar associado sempre com a atividade física. Certo? Tranquilinho até aí? Então, agora vamos falar aqui sobre hipertensão e a gente entra nas nossas práticas, certo? Não. É no Point. No Point. É Microsoft Point. Quer Agora mesmo. Menina, agora que é 9h30, a gente ainda vai fazer prática, é muito movimento. Eu vou verificar dela já. Pronto. Ela tá dando pra saber. E aí, ó, agora nós iremos trabalhar o capítulo 10 do material de vocês. Não é? Capítulo 10. Teve uma aluna aqui que ela ficou. Você poderia ter dado outros exemplos, não Teve uma aluna aqui que ela não estava sentindo nada. Aí na prática, quando a gente verificou a glicemia dela, estava em 203. Menina, ela ficou surtada. Mas professora, eu digo, minha filha, acontece. Você poderia ser uma paciente diabética assintomática. Não sentia
né? E aí quando verificou, ela ficou abismada, até que ficou com cara de choro aqui. Ai, você não tem diabetes, não. Mas não se preocupe, porque pode ser do seu café da manhã. Faz o seguinte, você vai ter que ir no seu clínico, vai ter que marcar e vai ter que fazer exames para saber se realmente você ainda tem vou diabetes. confessar o mesmo. Quando eu estava dando biscoito desfiado, aí tem um tal de biscoito, óleo. Ai, uma delícia, né? E eu comi um pacote, estava assim, bem, ela, mãe, eu digo, já foi. Vou saber agora. Diga que eu sou doida de mim. Diga que você não quer pesquisar. Eu como, eu sou intensa, eu como tudo. Se eu quero também. Vamos falar agora sobre a hipertensão arterial. A hipertensão e a diabetes, elas andam de mão dadas. Então a gente precisa ter muito cuidado, certo? Com essas duas patologias. Deixa eu ver as meninas que estão em casa, que estão aqui ainda, ou se me deixaram sozinha. E aí, meninas, deixa eu não para entender. Alguma dúvida sobre diabetes? Não, perfeito. Viu, professora? Estou entendendo tudo. Ai, que ótimo, Jace. Que bom. Hoje eu planejei de ir na aula presencial, só que eu ontem fui limpar aqui o quintal, aí a poeira da terra, né? Me deixou com a garganta inflamada, mulher. Ave Maria. Eu preferi não sair. É horrível mesmo, viu? E hoje em dia a gente não pode dar nenhum esfrio pro porra-vida, que é coronavírus, né? É, isso mesmo. Mas eu tenho uma alergia tremenda. Eu todo de manhã eu já acordo fungando. Eu tenho um pavor de sair de manhãzinha cedo só para meu fungar. Porque o povo pensa logo, eu sou da coronavírus, né? Mas fica tudo perto longe da pessoa. Gente, é o capítulo 48 do material de vocês. Capítulo 10, página 48. Hipertensão arterial. Hã? Não é a Bíblia, né? Porque capítulo 48. Gente, a gente falou agora sobre diabetes. Então vocês coloquem na cabecinha de vocês para nunca mais esquecer o que é a diabetes, os dois tipos de diabetes, as características de cada uma da diabetes. Marquem aí, façam revisões do material de vocês. Por quê? Isso é extremamente importante para a vivência de vocês como cuidadoras. Vocês podem se debater com essas situações em menos de quando vocês menos esperar, né? E quando você já conhece a patologia, você já consegue dominar a situação, seja qual for, certo? Então, vamos falar agora sobre a hipertensão. Então, nós iremos aprender o que é uma hipertensão arterial. É só o número que está dizendo que meu sangue está elevado nas minhas artérias? Ou é o que mais? O que é que pode causar hipertensão? Né? Qual é o maior problema que a hipertensão pode trazer para a minha vida? E são vários. Pode ter certeza que são vários. E os cuidados que a gente deve ter? E aí eu queria saber de vocês o que é hipertensão arterial. Oi? O que é hipertensão arterial? Pressão alta. Pressão alta. Mas o que é uma pressão alta? O que causa a pressão alta? Não, o que é a pressão alta? O que significa isso? Eu acho que assim, o normal é 12 por 8. Não, mas o que é? O que é? O povo fala muito. É pressão Professora, é alta. um vaso que ele... Um vaso sanguíneo, né? Que no caso, quando a pressão está muito alta, aí extravasa. Tipo, a minha mãe teve pressão alta e sangrou pelo nariz. É um vaso... Tem um nomezinho, é um vaso sanguíneo que não aguenta a pressão, né? Que o sal, a alimentação, a má alimentação que a gente tem. É Suzana, né? Suzana que tá falando? Ela mesmo. É, não, então já não é Suzana. É Suzana. Já decorei a voz de Suzana. Suzana vai mesmo nesse caminho aí, né? Só que a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas falam sobre hipertensão. Sim, hipertensão, porque a hipertensão aumenta a pressão. Eu sei que a pressão fica lá alta, 14, fica números altos. Mas o que é? O que é uma hipertensão arterial? O que é isso, mestre Bruno? Qual é a finalidade dessa hipertensão? Por que botaram o nome de hipertensão? Se a gente separar o nome, nós estamos que hiper é mais, tensão é algo que está tensionado, que está contraído, está alguma coisa ali tensionando. E a arterial, nós sabemos que é um vaso, é uma artéria. Então, professora, é o aumento de uma tensão dentro de uma artéria? Isso. Exatamente isso. A hipertensão arterial é o aumento de uma tensão do fluxo sanguíneo batendo
nas paredes de uma artéria. Diga primeiro que você disse não é. Eu disse antes, né? A hipertensão é o aumento da tensão dentro de uma artéria, dentro da parede, né, do capilar, do vaso sanguíneo. Dentro de quê? Dentro da artéria, do vaso sanguíneo. A artéria é um vaso. Nós temos veias, capilares e artérias. Cada um são vasos sanguíneos aí importantes. Certo? Oi? Como é que acontece, né? Todos nós temos aí um caminho dentro do corpo humano, quase infinito dentro do corpo humano, de capilares, de vasos, né, e de veias, de artérias, veias e capilares andando no corpo de vocês. As veias, elas têm os capilares, o calibre dela é menor. A artéria, o calibre dela é maior. E os capilares, eles são minúsculos, certo? Então, nós falamos sobre a artéria porque a artéria, ela é, além de ela ser bem calibrosa, a gente consegue sentir a sua pulsação e ela carrega dentro dela sangue rico em oxigênio. As veias, ela carrega sangue rico em gás carbônico, né? Então, a artéria é muito importante porque ela carrega sangue rica em oxigênio. É as artérias que levam a nutrição, né, das nossas células. E as veias, elas carrega sangue e as veias. As veias, sangue rico em gás carbônico, CO2, gás carbônico. E oxigênio, O2. Por isso que quando vocês chegam lá no... CO2, né? CO2 é gás carbônico. Sim. E as veias. E aqui é gás ambiente, que é oxigênio. É muito importante vocês saberem disso, porque muitas pessoas não sabem a diferença de uma artéria, de uma veia e de um capilar. Acham que tudo é a mesma coisa. São vasos. São da família dos vasos. Importante. Agora, veia é rica em gás carbônico. O que é gás carbônico? Resíduo celular. A gente trabalha levando o oxigênio para nossas células e o lixo das células vem para a gente jogar para fora, que é o gás carbônico. Então, quem leva o oxigênio? A minha artéria. Quem traz o gás carbônico? As minhas veias. Não passa tudo pelo mesmo caminho. O corpo humano é uma máquina perfeita, minha gente. É tudo tão bonitinho, planejadinho, de cada um fazendo seu serviço, né? Então, ó, nós sabemos que todos nós temos as nossas artérias aí, né, bonitinhas, e passa aí o sangue. Então, o sangue está circulando bonitinho. Deixa eu colocar aqui a câmera para mim, para quem está em casa me visualizar melhor. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui. E aí, ó, lá está circulando o nosso sangue bonitinho na nossa veia, ou na nossa artéria, né? Nosso vaso sanguíneo. Eu acho que eu expliquei para vocês semana passada que os nossos vasos, o fluxo que passa dentro deles é um fluxo normal. Não tem uma rapidez, é um fluxo basal normal que precisa estar circulando direto. Quem faz esse sangue circular é o nosso coração, que é a nossa bomba cardíaca. Ele trabalha sem parar, sem descansar um minuto sequer. Porque se ele parar, não quer de volta, né? Então, o nosso coração, ele está sempre batendo para que o sangue, ele não para de se movimentar. Por quê? Porque é o sangue que nutre, né, as nossas células. O sangue leva todo o nutriente para as nossas células. Se parar, eu não consigo nutrir. Se eu não consigo nutrir, as células começam a morrer. Uma pessoa que tem um neurismo, um AVC, um acidente, alguma coisa, e o sangue, pois é que está tendo a ver com o cerebral do já? Sim, exatamente. Então, automaticamente, o corpo de vocês, o coração está batendo, o sangue está circulando bonitinho, sem ter nada obstruindo o meio do caminho. Porque pode ter algo que obstrua, que eu falei para vocês semana passada, com uma placa de gordura obstruindo, pode dificultar o sangue passar e pode aumentar a velocidade do sangue. Por que aumenta?
Aí eu dei aquele exemplo da mangueira, lembra? Que a gente liga a mangueira, aí tá saindo a água, a quantidade normal. Mas quando eu quero aumentar o fluxo dessa mangueira, o que é que eu faço? Eu diminuo a luz do vaso, né? Então eu coloco aqui meu dedo e automaticamente o jato da mangueira aumenta. É do mesmo jeito dentro das nossas artérias, nossos vasos importantes. Ele está passando o fluxo normal que meu coração está batendo. Se tiver algo obstruindo, vai começar a aumentar esse fluxo. E isso vai mexer com todo o sistema. Por quê? O meu coração, ele vai começar a trabalhar mais. Por quê? Porque o sangue está chegando mais rápido. Ele precisa trabalhar mais. E isso vai provocar o quê? Um ataque cardíaco. O coração, ó, começa a acelerar. É tanto que quem está com a pressão alta, o coraçãozinho, ó, só pode soltar pela boca, né? Por quê? Porque o coração, ele vai pensar o seguinte: o sangue está passando normal no seu vaso. O coração está batendo bonitinho, sístole, diástole, que é a contração que o coração faz. Bate em cima, bate embaixo para movimentar o sangue, né? E aí o que acontece? O sangue está passando normal, só que começa a aumentar o fluxo sanguíneo. Comecei a ver que o sangue está chegando mais rápido. O que o coração faz? Opa, se está chegando mais rápido, eu preciso trabalhar mais rápido. Então é uma coisa ligada à outra. Se aumenta a velocidade na minha artéria, meu coração também vai aumentar. Então por isso que quando vocês chegam na UPA, quando estão passando mal, os sinais vitais são verificados. Por quê? Vão verificar o seu batimento cardíaco, para saber o que está acontecendo com o seu coração. O seu corpo, ele vai emitir se algo estiver errado. E a gente precisa saber justamente pelos sinais vitais. Então, às vezes, chega nosso namorado no pronto-socorro, aí tem gente que fala: ai meu Deus, eu estou morrendo. E faz aquele espetáculo, e chora, e grita. Aí quando você vai verificar o sinal vital, não tem nada normal. Nada. Aí o que faz? Coloca uma fitinha verde. Mas eu estou morrendo. Mas a gente acabou de verificar, a gente tem a prova que não tem nada morrendo. Você vai dar para esperar. Já tem pessoas que não chegam com quase nada. Mas é só um desconforto, que a gente vai olhar, os sinais vitais estão totalmente desequilibrados. Taquicardia, dificuldade para respirar, aí sim a gente consegue identificar que esse paciente é um paciente de urgência. Por quê? Os sinais vitais deles estão totalmente desequilibrados. Então não tem como a gente mentir. Não tem como o paciente mentir para a ciência. Não tem como desdobrar, dizer: ai, mas eu estou fora do meu peito. Mas você não está nem com taquicardia, nem está com bradicardia, seu coração está batendo normal. Mas sua pressão é normal. Então, por que você está desse jeito? Ah, pois acalma aí seu coraçãozinho, porque não tem nada indicando que você está passando mal, não. Agora, já tem casos que o paciente não está sentindo nada, e quando a gente vai verificar, a pressão está lá em cima, e a gente se preocupa. E o paciente está lá normal. E mas o que foi que deu mesmo? E a pressão 22, 25, automaticamente já vai para a oração. O senhor estava pertinho a medicação e agora começando. O enfermeiro chegou e disse: eu estava infartando. Ele disse: quem? Eu infartando? Nós decatando, levar direto para o CPI, infartando para fazer uma noite. E nada. Então a gente consegue medir justamente pelo funcionamento do nosso corpo. Quando estamos com a pressão elevada, pode ser por obstrução, mas pode ser pela diminuição automática do vaso. Vocês quando estão estressados, aquela coisa toda, né, automaticamente o vaso ele vai diminuir um pouco de diâmetro. E quando ele diminui a espessura, ele vai aumentar o fluxo e esse fluxo vai bater na sua artéria, na parede da sua artéria, e vai indicar que você está com a sua pressão elevada. É uma defesa, né? Engraçado que eles trabalham com isso. Faz. Aumenta o batimento cardíaco. Né? Aumenta o batimento cardíaco. Então, deixa eu passar. Vamos! Deu para entender aí? Deu para entender? Vocês falam, viu? Vou dar aqui para tirar a dúvida de vocês. Então, a hipertensão arterial ou pressão alta, que é conhecido popularmente, é uma doença crônica, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores da pressão máxima ou mínima são iguais ou ultrapassa 140 por 90 milímetros de mercúrio. Para quem é hipertenso, 14 por 9, 140 por 90 é considerado normal para quem é hipertenso.
certo? Para quem não é hipertenso, para quem não tem problemas relacionados à hipertensão, 120 por 80, que é o famoso 12 por 8, é considerado uma média normal. Porém, o ideal é você saber a sua média, porque cada organismo sabe, responde de forma diferente. Porque eu estou falando da teoria do metabolismo, Já é um pouco mais lento. 10 por 9. Então, no seu caso, quando sua pressão chegar a 12, você já está passando mal. Porque 12 para você já é elevado, né? Porque sai do seu nível de normalidade. E isso é essencial vocês saberem. Porque às vezes vocês estão passando mal, quando vai verificar, mas sua pressão está boa. Está dizendo que está 12, está 13, está tranquilo. Eu falei para mim, ela disse, não, mas 12 por 8 é normal. Aí eu fui disso, eu disse, mas a minha normal é 10. É 10, exatamente. E é bom a gente saber. Como é que a gente sabe, professora? Você passa 5 dias verificando sua pressão no mesmo horário, no mesmo jeitinho. Então, todos os dias você vai, se não tiver o aparelho, você vai na unidade básica, eles têm direito de verificar, né? Então, de 9 horas da manhã, por 5 dias, de segunda a sexta, eu vou verificar minha pressão. Eles têm a obrigação, a gente tem direito. É, exatamente. Muito bem. E aí, eles verificam lá e vão marcar. Pronto, na segunda-feira, sua pressão deu 11 por 8. Na terça-feira, sua pressão, você teve uma raiva, chegou lá, estava 14 por alguma coisa. Na terça-feira, caiu de novo para 11 alguma coisa. A média da repetição da sua pressão vai ser a sua pressão aí, que vai dar... Uma dúvida, tem como o vaso diminuir, como você falou, na pressão tá alta? Sem a pressão tá alta? Não, diminuir sem a pressão tá alta. Porque no meu caso é esse. As minhas veias fecha, contrai, sem a pressão aumentar. Você não fica tensa, alguma coisa, porque tem pessoas que ficam tensas e não mostram nem sintoma. É por isso que quando a pessoa está com ansiedade, altera muita coisa, inclusive a pressão. Por quê? Porque faz aquela vasoconstricção do vaso. Mas automaticamente, mexer no vaso e não mexer na hipertensão, alguma coisa aí... A coisa não era errada. Eu vou voltar para a cardiologista, porque minha pressão não aumenta. Mas você sente o quê? Meu coração é acelerado porque Não, mas pode ser outras situações que não envolvam, pode ser outras situações que estão levando seu coração a bater mais rápido. Professora, e uma mulher está grávida, a pressão 14 por 9, 15 por 9, 17 por 9. Uma pessoa grávida, estando com essa variância de pressão, não é saudável. É a sobrinha do meu esposo. Ela tem 16 anos, está com 3 meses, a pressão dela só é assim. 14 por 9, 15 por 9. Pode ser a questão também. Mas a pressão dela pode estar muito envolvida com o emocional. Aí fica nessa modificação aí, essa oscilação. E não é saudável, né? Nem pra mãe, nem pro bebê. Já fiz dieta doce, né? Aí como a coisa tá mais controla um pouco. Olha, pra pressão alta, eu digo a vocês porque é tiro e queda. Pode tomar um suco de maracujá com chuchu. É tiro e queda. Você tomou, pode verificar com 30 minutos depois. A sua pressão regulariza rapidinho. A mulher deu o suco de chuchu para dar ela, deu o suco de chuchu. Chuchu com maracujá, que dá um gostinho mais gostoso. E maracujá calma. E às vezes você a pressão está agitada, entendeu? Chá de evador, chá de palmilha, essas coisas eu vou tomar. Tem alguma coisa que é tiro e queda, deu, passou. Só isso aí. O suco de chuchu de maracujá. E mais tiro e queda é a medicação. Todo carro não de maracujá, né? No Brasil, a prevalência de hipertensão arterial varia entre 22 a 44%. Era uma doença caracterizada da terceira idade. Hoje em dia já não é mais. Né? A professora Ilana, que eu acho que vocês tiveram aula com ela. A professora Ilana, ela é hipertensa, e Ilana não está nem na casa dos 30 ainda. Então, não, varia muito essa questão de idade, certo? O que é que pode causar, o que é que pode estimular a desenvolver uma hipertensão? A questão genética, que passa de pai para filho. A obesidade, né, que são fatores que vocês podem mudar. O estresse, professora, mais estresse a gente consegue controlar, né? A alimentação não saudável, o excesso de sal. Tudo isso aí pode prejudicar a qualidade. Gente, não vai dar pra gente fazer nossa prática hoje. Já é 9h52. Mas aí o que vocês vão fazer? Na próxima aula, a gente já inicia fazendo a prática, não é?
porque aí dá certo. Aí nós temos aqui os órgãos que são afetados por causa da hipertensão. Então o cérebro, os olhos, o coração, os rins e as artérias são extremamente afetados pela questão da hipertensão arterial. E o paciente hipertenso, ele tem muito mais chance de desenvolver infartos, AVCs e insuficiências renais. Então a hipertensão alta tem a ver com isso. Sim, Porque no sangue morre. Sim, exatamente. Então assim, não é questão só de números, não é questão de valores, é questões que mexem com todo um sistema, né? Tipo assim, qualquer problema desse que você falou aí no rins pode aumentar a pressão ou a pressão pode causar... Não, o problema de pressão pode atingir o rins. Sim, não é o do rins que pode atingir a pressão. Bom, tudo bem, um tá interligado no outro, né? Mas o que mais acomete é a pressão alta interferir na qualidade do funcionamento do rins. O cuidado de vocês, o que vocês já estão cansados de escutar. Cuidado com a medicação, alimentação, estimular o paciente a exercício físico, não esquecer das consultas de rotina com o paciente. A questão da medicação é extremamente importante. Se o paciente está com um pique de hipertensão lá em cima, por quê? Esqueça do captopril. E aí? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes aí. Controle de peso. Cuide do coração de vocês, exercite regularmente, faça acompanhamento com quem é idoso, com geriatra, quem não for com um clínico, com um cardiologista. Mantenha a saúde bucal, cuide da mente, consuma sal com moderação, tenha momentos de lazer, de entretenimento, faça uma dieta balanceada, controle a glicemia, controle o peso, o colesterol e beba muita água. E aí, ó, o coraçãozinho de vocês agradece. Certo? Ela estava com Olha que maravilha. Já. E aí as dicas de aferir pressão, vocês já viram, mas a gente vai fortalecer a ideia próxima semana, certo? Próxima aula, gente, a aula da próxima semana é importantíssima. Nós iremos falar sobre depressão e transtorno bipolar, certo? Então não faltem. O ciclo da vida. Tentar, cair, levantar, recomeçar, mas nunca desistir. Cair faz parte, recomeçar faz parte. Tentar, não podemos jamais deixar. Mas desistir, minha gente, exclua essa frase, essa palavrinha do vocabulário de vocês. É o quê? Sim, tá escrevendo? Deixa eu fazer a chamada. Quem tá em casa, tá tudo ok? Tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Tudo ok, professor. Ok, então assim, a Delma, a Diana Xavier, a Nessa, já coloquei, Cleângela não entrou não, foi hoje? Cleonice, é na Cleo. Edneide, eu vou chamar ela de Cristina. Quando eu vou chamar Edneide, eu sei quem é. Helenice, Francisca de Fátima, Ioneide, Isabelle, Jaci está presente, Josenila está presente, Lécia, você está com 3 faltas, mulher. Minha amor de um faltinho, não, pelo amor de Jesus. Professora. Quem? Helenice está com 1. Edneide, nenhuma. Márcia Miguel. Márcia, você fala demais, Márcia. Por favor. Maria da Conceição, Maria de Fátima, Maria do Socorro. Não, tá não. Maria Elilda. Faltou hoje, né? Maria Janaída. Maria Luísa, já coloquei. Maria Sueli. Calixto. Maria Silva Antunes. Maria
Ok. Valdilene. Essa foto é só desse nome? Só desse nome. Valdilene. E Valquíria. Dúvidas amadas do meu coração? Não, então, ó, próxima aula você traz de novo, viu, Adelma? Porque aí a gente faz a nossa prática. Vocês que estão em casa, alguma dúvida? Não, Não, professor. professora. Então, ó, um bom final de semana, vamos com a paz de Deus e até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau. Estão liberadas.